em um momento, antecipa os efeitos da tutela, mas quando faz referência aos dois registros da Lundbeck, não tendo relação com os que estão aqui em discussão. E, considerando que existe uma parte do dispositivo que poderia dar a interpretação que se estende aos demais registros, essa parte do dispositivo não está coberta pelos efeitos da antecipação de tutela, o que estaria sujeito, então, ao efeito suspensivo na apelação. Como a Anvisa ainda tem o prazo, está dentro do prazo para apelação, a gente considera que está dentro da possibilidade de um efeito suspensivo, então essa decisão não teria o condão de prejudicar esse julgamento aqui de hoje. Jaime? São também algumas breves considerações sobre o recurso. Eu acho que é importante pontuar inicialmente que a questão não se trata de uma opção por proteção ou não de direitos de propriedade intelectual, por opção ou não de proteção de sigilos de informação. A legislação nossa protegeu a propriedade intelectual, assim como protegeu determinadas informações que ela considerou fruto de investimento e fruto de passível de proteção em função do valor comercial, em função do valor industrial que tem. Isso foi uma opção feita pelo Brasil, que assumiu compromissos internacionais nesse sentido e que refletiu esses compromissos internacionais em legislação interna, tal como é a Lei de Propriedade Industrial. Ao mesmo tempo que o país faz opções por proteger esse tipo de patrimônio das empresas, ele também fez uma opção por adotar uma política no setor de saúde tendente a garantir o acesso a medicamentos a um menor preço e a propiciar que medicamentos que já estão no mercado e cuja proteção patentária cujo tempo da proteção patentária já decorreu, possam ser copiados e comercializados por outras empresas. Essa foi a opção que o país fez quando criou a Lei de Genéricos. As condições de aprovação de produtos genéricos e de produtos similares, elas estão previstas na lei e estão previstas na legislação infralegal editada pela Anvisa. E entre essas condições não há qualquer menção, não há qualquer apropriação das informações e dos documentos apresentados pela empresa quando registra o medicamento utilizado como referência para a fabricação, para a aprovação do genérico ou do medicamento similar. Na verdade, o processo de aprovação de medicamentos dessa natureza prescinde de informações apresentadas pela empresa quando da aprovação do medicamento de referência. As condições que a legislação estabelece são testes efetuados no medicamento de referência e não utilização em qualquer momento das informações apresentadas anteriormente pela empresa para a aprovação do medicamento de referência. Eu creio que a grande questão envolvida nessa discussão se dá em torno da amplitude de interpretação do termo utilizar. Utilizar as informações do dossiê, utilizar as informações apresentadas pela empresa para a aprovação de seu produto de referência. E, na minha opinião, a amplitude que está se dando a essa expressão, a esse termo, é uma amplitude demasiada. O sigilo de informações, ele existe para preservar, para proteger a informação contra a divulgação, contra a apresentação ao público ou contra a apresentação a terceiros. E nos processos de registro de medicamentos genéricos, isso não ocorre de forma alguma. E eu acho importante esclarecer que a interpretação do dispositivo citado pela empresa recorrente, o artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, ela não pode receber tal amplitude, inclusive porque
o artigo 95 trata de um crime de concorrência desleal. E, em matéria criminal, a interpretação ela é restritiva e não com a amplitude dada à utilização, a esse termo utilizar, como se de fato houvesse uma utilização efetiva do material do dossiê apresentado por ocasião do registro do medicamento de referência. Eu creio que essa interpretação dada pelo recorrente, que é uma interpretação que, em certa medida, foi utilizada na decisão judicial, é uma interpretação que não pode ser utilizada no âmbito de um dispositivo que tipifica condutas criminais. Não há, portanto, nenhuma prática ou a Anvisa não está praticando concorrência desleal e nem concorrendo para a prática de concorrência desleal. A Anvisa, como agência reguladora, está dando execução à legislação sobre comercialização, aprovação e comercialização de medicamentos genéricos. E, para tanto, seguiu estritamente as normas que regulam a aprovação desse tipo de medicamento. Em relação ao pedido de cancelamento dos registros que foram concedidos, utilizando-se como o Lexapro como medicamento de referência, eu creio que, mesmo em homenagem ao rito que foi seguido perfeitamente pelas empresas que entraram com esses pedidos, não pode ser concedida, não pode ser atendida a pretensão da recorrente, em função dos trâmites legais para aprovação desses medicamentos terem sido efetivamente seguidos e porque as empresas que entraram com esses pedidos, que protocolaram esses pedidos, agiram de boa fé e seguindo estritamente as normas legais que prevêem a aprovação de medicamentos genéricos e similares. Portanto, a administração poderia, numa situação como essa, rever seus próprios atos se tivesse feito um julgamento de ilegalidade ou de alguma ilicitude durante o processo, o que definitivamente não ocorreu. Portanto, o meu entendimento é que, de fato, não assiste razão à recorrente em relação ao pleito de ver os registros anulados, e, nesse sentido, eu acompanho o voto do presidente relator. Bom, eu acho que esse recurso e esse debate aqui, eu acho que ele é bastante interessante, bastante esclarecedor. Que é uma demonstração, né, da fortaleza do nosso Estado de Direito Democrático. Porque o Estado de Direito Democrático, no meu entendimento, em primeiro lugar, ele tem que preservar as regras e as leis. Mas tem outras questões que têm que ser observadas no Estado de Direito Democrático. Um deles é o respeito à responsabilidade social e à ética social, que é o que nós temos que preservar e é o que a Anvisa preserva. A Anvisa tem esse papel de preservar a sua função de responsabilidade social na defesa dos direitos da saúde da população e na defesa dos direitos da população como um todo, naquilo que é objeto de sua regulação. A lei de genéricos, para nós, ela não foi concessão da indústria farmacêutica, nem da indústria farmacêutica nacional, nem da indústria farmacêutica transnacional. Ouso dizer que ela não foi concessão do Congresso Nacional. Ela foi, isto sim, uma conquista do povo brasileiro. Ela foi, isto sim, discutida e aprovada em função do alto interesse público da saúde. Ela foi, isto sim, aprovada para que a população brasileira tivesse acesso aos medicamentos. Ela foi aprovada porque a população brasileira pudesse ter um custo de tratamento mais baixo. E eu não vi na defesa, nem no memorial apresentado, nenhum dado concreto que pudesse me fazer mudar essa opinião. Quer dizer, a questão que eu coloco aqui, que eu acho que não se configura no aspecto jurídico que está sendo discutido, e aí eu só tenho a concordar textualmente com tudo que o nosso procurador colocou e com o diretor Jaime, e dizer que, ao ler esse memorial,
eu fui tomado assim de algumas questões que eu fiquei assim a pensar. E fiquei pensando, presidente, qual seria a indicação do meu voto. Até que eu cheguei na última página do memorial, no antepenúltimo parágrafo, e deixei claro para mim, tá certo? Que a proposta que nós estamos tendo aqui, desse recurso administrativo, ao contrário do que diz o memorial apresentado pela Lundbeck, ela é uma afronta ao direito fundamental do acesso das pessoas aos cuidados de saúde, ele é uma afronta aos direitos humanos, ele é uma afronta à função social da propriedade, ele é uma afronta ao ideal de justiça social, aos princípios ou normas de proteção da dignidade da pessoa humana, ao princípio da plenitude da garantia jurisdicional administrativa. Quer dizer, esse julgamento, ou essa decisão que nós estamos preferindo aqui, ela é uma decisão que vem respaldar uma política de genéricos que já tem quase 13 anos de aprovado e que veio exatamente para propiciar que nós tenhamos algumas condições de elaborar, de formular políticas públicas e que tenha respaldo na área de insumos farmacêuticos, na área de medicamento. Então, eu queria acompanhar o voto do presidente e negar provimento ao recurso da empresa Lundbeck. Eu acolho integralmente as manifestações do Dr. Jaime, do Dr. Agenor, ao meu voto, ao parecer, e, dessa forma, entendo que o voto de não provimento ao recurso, e mantendo dessa forma válidos e publicados os registros dos medicamentos genéricos questionados, e declaro dessa maneira a votação unânime em favor do não provimento ao recurso, e passamos, então, ao próximo item da pauta. Eu gostaria de propor à diretoria que nós façamos o julgamento do item 2.2, 2.2, não é que tem mais, acho que é 9, que tem mais um pedido de, isso, 2.2.9, bom, considerando que o representante que pediu a sustentação oral e teve aprovado não se encontra no plenário, não. Eu sugiro que nós passemos a ordem da pauta. Então, isso. Eu proponho que nós passemos a ordem do dia e, considerando a presença e o interesse da imprensa pelo tema da proposta de RDC de revisão da 33/2006, que dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento de bancos de células e tecidos germinativos, propõe à diretoria que nós passemos a esse ponto e convido a doutora Geni Nilman a usar a palavra e nos possibilitar, então, juntamente na sequência com o Gustavo, as informações sobre o que está sendo proposto na norma e agregando aí as questões relativas ao estudo de avaliação de impacto regulatório que foi feito. Aguardemos aqui a doutora... Qual é seu nome, por favor? Sim, Fernanda, nós chamamos, você não estava, eu vou pedir que você aguarde agora a análise desse item, tudo bem? Tá, obrigado, viu? E bom saber que você já chegou. Na sequência, nós passamos para o julgamento do seu recurso. Doutora Geni, por favor, se você não tem uma apresentação, está ligado já como é que está esse negócio, que às vezes demora. Eu fui à feira hospitalar essa semana e na abertura da feira, o governador do estado de São Paulo, ele fez uma brincadeira que disse que microfone e data show são iguais a gerente de banco, né? Que quando a gente mais precisa, eles não comparecem, não funcionam, não estão disponíveis. Mas no caso aqui,
Geni, tentar cumprir um tempo de uns 10 minutos. A ideia é que a doutora Geni, que é a gerente